Então, o vídeo de hoje é sobre divisão exata de números inteiros. Então, primeiro a gente vai começar relembrando quem é o divisor e o dividendo, nenhuma divisão, né? Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei 240 dividido por 5. Nesse caso, o 240 é o dividendo e o 5 é o divisor. E a resposta da divisão, né, que vai vir nessa posição aqui, então, é o nosso quociente. Então, nesse caso aqui, se a gente for dividir o 240 por 5, então, eu pego 24, divido por 5, dá 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20 e sobra 4. Abaixo o 0, 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então, nesse caso, o 48 é que é o quociente, tá? Agora, vamos para a divisão de números inteiros, ou seja, quando a gente tem números positivos e negativos. Então, quando a gente tem números inteiros, a gente também faz joguinho de sinais na divisão, tá? A gente vai fazer o mesmo joguinho de sinal da multiplicação, tá? Então, o joguinho de sinal serve tanto para multiplicação quanto para divisão, ok? Então, o que é que vai acontecer se o dividendo e o divisor têm sinais iguais? Ou seja, o número que eu estou dividindo e aquele que está na chave tem o mesmo sinal. Então, o quociente, que é a resposta, vai ser positivo, tá? Então, vamos, por exemplo, então, se eu tenho um número positivo, estou dividindo por um número positivo também. Então, a resposta vai ser positivo, tá? Ó, sinais iguais, resposta positiva. Agora, se eu tiver dois números negativos, então, estou dividindo um número negativo por um outro número negativo. A minha resposta também vai ser positiva, tá? Então, sinais iguais, a resposta sempre vai ser positiva. Agora, se os números que eu tenho na divisão, eles têm sinais diferentes, um é positivo e o outro é negativo, o que que acontece com o quociente, com a resposta? Então, a resposta, nesse caso, vai ser negativa. Então, se eu tiver um número negativo dividido por um número positivo, a minha resposta vai ser negativa. Então, quando tem sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. Agora, se eu tenho da mesma forma um número positivo dividido por um número negativo. Então, sinais diferentes, assim como na multiplicação, acontece aqui. Então, a resposta vai ser negativa, tá? Então, as regrinhas de sinais são as mesmas lá da multiplicação. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Vamos fazer uns exemplos aqui. Então, no exemplo da letra A, eu tenho negativo 30 dividido por positivo 5. Então, como que vai ficar a resposta? Como eu tenho números com sinais diferentes, a minha resposta vai ser negativa. E agora eu faço a divisão normal entre os valores, ó. 30 dividido por 5 é 6. Porque 5 vezes 6 dá 30. Então, a resposta na letra A é menos 6. Aqui na letra B, eu tenho 48 dividido por menos 8. O 48 ele é positivo, então eu estou dividindo dois números com sinais diferentes. Então, quando os sinais são diferentes, a resposta é negativa. Agora, eu divido os valores, ó. 48 dividido por 8 é 6 também, porque 6 vezes 8 dá 48. Agora, na letra C, eu tenho negativo 150 dividido por negativo 30. Então, a gente viu que quando eu tenho números que têm sinais iguais, a resposta vai ser positiva,
tá? Sempre que for sinais iguais, resposta positiva. 150 dividido por 30 dá 5, porque 5 vezes 30 dá 150. Então, a resposta dessa divisão aqui é positivo 5. Aqui na letra D, então, mesma coisa, ó. Eu tenho positivo 80 dividido por positivo 8. Dois números com o mesmo sinal. Então, se tem o mesmo sinal, a resposta é positiva. Agora, eu divido os valores, ó. 80 dividido por 8 dá 10, porque 10 vezes 8 dá 80. Então, a resposta dessa divisão é positivo 80, positivo 10. Então, vamos fazer aqui junto agora a tabelinha do jogo de sinais que serve tanto para multiplicação quanto para divisão, tá? É a mesma regrinha. Então, quando eu tenho números com sinais iguais, então, por exemplo, tenho dois números positivos. Então, estou multiplicando ou dividindo dois números positivos. Então, a minha resposta vai ser positiva também. Agora, se eu tiver dois números negativos, então tem um número negativo e o outro número negativo, eles podem tanto estar multiplicando quanto dividindo. Então, a minha resposta, como são sinais iguais, a resposta também vai ser positiva, ok? Então, sempre que for sinais iguais, na multiplicação ou na divisão, a resposta vai ser sempre positiva. Agora, se eu tenho um número positivo e um número negativo, a minha resposta também vai ser negativa, tá? Porque a mesma coisa que lá na multiplicação, aqui na divisão, então sinais diferentes, a resposta vai ser negativa, ok? Sinais diferentes, resposta negativa. Sinais iguais, resposta positiva. Da mesma forma, se eu tiver um número negativo e um número positivo, tanto multiplicando quanto dividindo, então a minha resposta vai ser negativa também. Então, sempre lembrem assim, ó, sinais iguais, resposta positiva. E sinais diferentes, resposta negativa, ok? Isso tanto na multiplicação quanto na divisão